Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, nessa santa celebração da Páscoa do Senhor, vivendo esse tempo pascal, somos fortalecidos pelo ressuscitado que se coloca no meio de nós, caminha conosco, partilha conosco sua palavra e parte o pão para nós. Ele ilumina a nossa fé e o nosso coração para que o reconheçamos em todo gesto de amor e de valorização da vida. Então, que nós possamos celebrar sua Páscoa com muita fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 2, versículo 14, depois o versículo 22 a 33. Atos, capítulo 2, versículo 14, depois o versículo 22 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. Portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Então, na primeira leitura, a comunidade apostólica tomada pelo Espírito Santo levanta a voz e proclama a ressurreição e a exaltação e glorificação de Jesus, à direita do Pai. Jesus, que recebera o Espírito Santo prometido pelo Pai, derrama o mesmo Espírito sobre seus apóstolos. E é pelos dons do Espírito Santo que a comunidade ergue a voz e realiza pela primeira vez a sua ação missionária. Então, que nós também possamos dar testemunho de Cristo, do Cristo ressuscitado a todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, que fala sobre que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem mancha. Então, que nós possamos dar testemunho, que a gente possa, que a gente possa proclamar a mesma fé que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, transmitiram. Jesus ressuscitou e fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem mancha nem defeito. Então, que nós possamos também proclamar isso a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos apóstolos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos
e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, ele explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. E nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Então, no Evangelho, Lucas faz uma página exemplar para nos mostrar como o Senhor ressuscitado está presente ainda hoje na nossa vida de fiéis e como podemos encontrá-lo no partir do pão, do mesmo jeito que aconteceu com os discípulos aqui, né? Então, que nós possamos sempre dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, né? E anunciar essa boa nova de que Cristo venceu a morte, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.